Olá, o que eu vou falar para vocês hoje é um fenômeno muito recente que a tecnologia tornou possível e que está entusiasmando todos os adeptos do esporte, do fitness, do bem-estar e também os educadores de educação física, os personal trainers e assim por diante. Esse fenômeno se denomina Quantified Self, né? E está relacionado à mobilidade e à saúde em geral. O que é Quantified Self, então? Em inglês quer dizer o auto-quantificado, o eu quantificado. É uma medida de quantificação diária de dados, né, que a gente chama de monitoração de dados, que são registradas sistematicamente para o mesmo indivíduo e por um longo período de tempo, uma grande frequência e por um longo período de tempo. E geralmente envolve, então, o registro de um grande número de variáveis, que a gente chama de Big Data. Cada vez mais utilizado para conseguir manter, então, metas de bem-estar pessoal e boa forma física, que a gente chama de fitness. Somente nos Estados Unidos existem 50 milhões de usuários desse tipo de monitoração para a área de bem-estar e esforço físico. E geralmente são apoiados nos dispositivos vestíveis, né, que são pulseiras, relógios ou então celulares, sincronizados com celulares e com PCs e dotados de vários sensores, como nós vamos ver. O registro mantido em banco de dados locais, pela sincronização com o site individual e pessoal no PC, é o que a gente chama de um prontuário eletrônico de saúde, ou PHR em inglês, Personal Health Record. Na área de atividade física, esses dispositivos permitem que a gente quantifique uma série de variáveis muito interessantes. Por exemplo, número de passos de caminhada e corrida, através de um acelerômetro que permite medir cada vez que você dá um passo. Também existem alguns que têm um altímetro que permite medir o grau de elevação percorrida, a distância percorrida por esforço total, efetiva, usando, por exemplo, um GPS, uma localização que permite fazer um mapa real e uma distância medida através do GPS, ou então calculada, estimada a partir dos passos que a pessoa deu. Indiretamente pode-se calcular por diversos algoritmos ou técnicas de cálculo o dispêndio calórico exercido nessa atividade física. Por exemplo, a distância, a elevação, a velocidade percorrida, o peso, o sexo, o grau que a frequência cardíaca foi atingido, ou por exercícios específicos, por exemplo, musculação, bicicleta, golfe e assim por diante. Isso é calculado com base, então, todos os parâmetros e, como eu disse, é estimada, não é exata. Também, a maior parte desses dispositivos hoje usados em fitness mede a frequência cardíaca durante o esforço, justamente porque a frequência cardíaca é um parâmetro importante para calcular o dispêndio calórico. Muitos desses aplicativos combinam o registro da atividade física com o registro nutricional. Então, são alimentos ingeridos por refeição, como, por exemplo, o que você comeu no desjejum, no almoço, no jantar, lanches com grande grau de detalhe. Permite calcular as calorias adquiridas por refeição totais, por categorias de alimentos e também a composição por refeição e totais, como gorduras, carboidratos, proteínas, água, fibra, minerais, vitaminas, etc. Esses dispositivos, esses aplicativos têm uma tabela de alimentos extremamente extensa, muitas vezes até classificada por fornecedor. Por exemplo, o Big Mac, quanto tem de tudo isso aí. Combinando os dois, então, dispêndio e aquisição calórica, pode-se calcular o equilíbrio calórico, o déficit ou superávit, pode-se calcular o metabolismo basal, também com base na idade, peso, sexo e grau de atividade que a pessoa tem, leve, sedentária, intensa, muito intensa, o índice de massa corpórea, fornecendo-se então o peso e a altura, a relação abdominal pélvica e o balanço, além do balanço calórico e variação do peso corporal, simultaneamente, que são armazenados então no prontuário pessoal. Existem inúmeras marcas de monitores vestíveis hoje em dia, eles geralmente são pulseiras que são carregadas o tempo todo. Eles podem ficar ligados o tempo todo, então medem todos esses parâmetros durante o dia, sem ou com esforço físico, ou durante uma atividade desportiva, e muitos desses dispositivos vestíveis, então, eles se sincronizam
com um tablet ou um smartphone para poder transferir os dados, geralmente usando Bluetooth, né? Então existem aplicativos para mobilidade de vários tipos, como por exemplo aqueles que medem no próprio smartphone. Aqui vocês estão vendo o Itens Healthmate, o Fitbit, o Apple Health Kit, que permitem registrar no smartphone, na memória dele, e depois transferir para um PC todos esses parâmetros, né? Como vocês estão vendo aqui, inclusive fazendo cursos. No Itens, por exemplo, nós temos monitoração de frequência cardíaca, de sono, de peso, de atividade diária, em número de passos, quanto que atingiu dentro de uma determinada meta, se está comparado com valores medianos ou médios para pessoas da mesma idade, mesmo grau de atividade, assim por diante. Pode-se também fazer mapas de GPS, como vocês estão vendo aqui, que permite uma medida mais fidedigna da distância percorrida, a velocidade é mostrada com diferentes cores, e existe um registro cumulativo da atividade da pessoa durante a corrida, durante a caminhada, a bicicleta, alguns deles até natação. Existem também alguns que permitem registrar os exercícios, os vários tipos de exercício, e monitorar esse exercício durante a sua realização, fazendo também uma avaliação do dispêndio calórico. Outros dispositivos permitem ainda agregar diversos testes de saúde, como por exemplo sensitividade a um determinado tipo de agente, ou frequência cardíaca, ou frequência respiratória, ou então glicemia, né, glicose no sangue, especialmente para pacientes que têm metas de controle de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e assim por diante. Também existem vários apps integrados que integram todas essas medidas vindo de várias fontes diferentes, né? Como por exemplo o Apple Health Kit, que foi lançado não somente para os iPhones e iPads, mas também para o Watch, né, o relógio da Apple. Ele permite integrar até mesmo resultados de dados de laboratório de análise clínicas, por exemplo, e medicações que a pessoa está tomando, além da nutrição, do sono e assim por diante. Essas medidas de vitalidade associadas a controle de peso são muito importantes, por exemplo, para pessoas que querem diminuir de peso, emagrecer ou manter o peso com saúde, mantendo um controle da pressão arterial, fazendo um controle do sono. Existem algumas pulseiras que podem avaliar o grau de profundidade do sono, se é sono profundo, sono leve, está acordado, inclusive calcular um grau de aproveitamento do sono, o número de calorias gastas. Aqui vocês estão vendo uma delas, o item que faz um acompanhamento do peso corporal, pode ser inclusive integrado com uma balança digital, e calcula também a massa magra e a massa gorda com base na balança de impedância, que fornece esse parâmetro, que também é muito importante para uma série de controles. Além disso, o mundo digital permite uma série de coisas muito interessantes em termos de motivação pessoal, para a pessoa aderir, ou seja, ter uma conformity, ou seja, compliance, como é chamado em inglês. Então aqui ela permite que emita-se lembretes, alertas ou avisos, permite emitir prêmios quando você, por exemplo, excede um certo número de passos por dia, ou quando você excede o número de calorias e assim por diante, que a gente chama de palmas e palmadas, né? Nesse caso aqui, muitos desses aplicativos têm esse tipo de modelagem. Além disso, a modelagem motivacional, os aplicativos têm a chamada modelagem social. Ou seja, você pode compartilhar esses seus dados de desempenho, como por exemplo, quantos passos você deu por dia, se você recebeu em algum prêmio. Divulgar redes sociais é uma motivação de orgulho, autoestima e incentivo do grupo familiar, como amigos, familiares, conhecidos, etc. Isso aí pode ser, por exemplo, como estão vendo no exemplo, compartilhado no Facebook, e as pessoas fazem comentários que são motivadores. Além disso, dentro da modelagem social nós temos competição, ou seja, grupos de pessoas, de amigos, podem fazer competições. Vamos ver quem faz mais de 10 mil passos hoje? Isso pode ser também publicado e compartilhado, e as pessoas que ganham, né, a competição também ganham prêmios.
Outra parte muito importante de manter o fitness, o peso e o bem-estar são as chamadas comunidades virtuais. Então, por exemplo, o Fat Secret, que é um aplicativo de saúde, bem-estar, de nutrição, voltado à nutrição, ele tem redes sociais onde os amigos podem se incentivar mutuamente, dar dicas, registrar receitas saudáveis de alimentação, assim por diante. E tem também fóruns de discussão para pessoas que têm uma determinada meta em vista, principalmente aqueles que têm doenças crônicas, como vocês estão vendo aqui, um fórum somente de diabéticos, né, do Glucose Buddy, que é um aplicativo muito interessante para quem quer controlar a sua diabetes através desse QS, o Quantified Self. Bom, terminando, o que funciona? Funciona você ter esses dados de evolução diária continuamente disponíveis em forma de tabelas que permitem ao usuário detectar relações causa-efeito. Qual foi o exercício que me ajudou a emagrecer? Qual foi o exercício que me deu um bom desempenho? E aí o usuário, sabendo disso diariamente, ele pode tomar decisões a curto prazo sobre a sua nutrição e sobre os seus exercícios. Essa análise do aumento de peso, por exemplo, devido ao excesso de consumo de carboidratos, uma correção no dia seguinte com restrição calórica de carboidratos, principalmente no jantar, ou um aumento de exercício, qual que vai ser o efeito da perda de peso nos dias seguintes? E a retroalimentação frequente, então, o feedback desses dados sobre a pessoa que é usuária é a principal vantagem do Quantified Self, porque é uma característica fundamental de qualquer sistema de controle. Você só pode exercer o controle se você tiver um feedback imediato, tá? E isso o Quantified Self dá através da aquisição automática ou semi-automática de dados. Alguns deles fornecidos pelo equipamento de pulso, outros têm que ser entrados manualmente, como é o caso, por exemplo, dos dados de nutrição. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, uma revolução sem precedentes na história da tecnologia, graças à miniaturização de computadores de pulso e sensores que permitem avaliar a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, nível de glicose, número de passos dados, calorias gastas, etc, etc. A tecnologia vai continuar a evoluir, e cada vez mais teremos dispositivos vestíveis de pulso com grande número de sensores, inclusive ambientais, como por exemplo sentir se o grau de poluição onde você está fazendo exercício é indesejado para um tipo de exercício, por exemplo, que você vai ter uma grande aumento da frequência respiratória e, portanto, uma maior inalação de agentes poluentes do trânsito ou de outros. Ou então a previsão de tempo, umidade e até grau de radiação ultravioleta já existe na Microsoft Band, médio grau de radiação ultravioleta quando você vai fazer exercício ao ar livre. A combinação de todos esses fatores vão ser processados por algoritmos de inteligência artificial que vão então ser responsáveis por orientar as pessoas de uma forma autônoma, como se fosse um personal trainer, né, automático. Muito obrigado pela sua atenção e espero que tenham aproveitado bem esta pequena aula.